Fala galera vascaína, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai trazer muita coisa. Nós vamos falar sobre o pós-jogo, nós que começamos a fazer uma análise ontem, às 23h40 aqui no YouTube, numa live com a participação do canal Resenha com o Almirante. A gente vai deixar o link aí na descrição do vídeo para você que não pôde acompanhar. Temos a participação especial do Léo, do canal Na Torcida Vascaíno, fazendo uma análise muito bem feita aí em relação ao que ele viu do jogo de ontem. Temos também aqui no vídeo de hoje uma análise que a gente vai fazer sobre a postura do presidente em relação ao pagamento de salários e uma análise em cima da coletiva do Ricardo Sapinto logo após a derrota para o Corinthians. Então, logo depois da vinheta você vai ficar com a opinião aí do Léo sobre o jogo de ontem. Fala aí, Léo. Fala aí, família vascaína, beleza? Eu sou o Leonardo e nós estamos aqui no canal Sociedade Malta do nosso amigo Danilo. Danilo, um abraço para você, para todos os inscritos do seu canal. E vemos aqui rapidinho só para fazer uma análise de Vasco e Corinthians. Jogo esse que marca aí, né, a estreia, o primeiro jogo de Ricardo Sapinto à beira do campo no comando do Vasco. Pois bem, vou tentar resumir rapidinho o primeiro tempo. Primeiro tempo esse que o Vasco, né, inicia-se em um 4-3-3. Muita gente até brincou com essa escalação, até perguntaram se era o time do Ramon, se era o Ramon que tinha escalado. Time que veio com algumas novidades, como o início do Caio Tenório no jogo, Miranda, Castan e o Henrique, né, continua fazendo hora extra. Não sei por qual motivo o Neto Borges não jogou. E o meio-campo ali com o Andrei, com o Marcos Júnior e Carlinho. E na frente, Vinícius no lado direito, o Thales Magno do lado esquerdo e centralizado ali o Ribamar, porque o nosso querido Germancano, né, ali no aquecimento para poder entrar em campo, acaba sentindo e não vai para o jogo. Já tínhamos a ausência do Martim Benítez também, que sentiu o adutor da coxa também, enfim, foi um desfalque sentido. E a gente vai para um jogo assim, naquela configuração mais ou menos do Ramon. Chegaram a perguntar nos nossos grupos ali de resenha quem é que marcaria nesse meio campo. Pois bem, o Vasco começou o jogo, o Corinthians, né, de início tentou pressionar o Vasco durante 5, 10 minutos, mas o Vasco conseguiu se comportar bem e no meio disso tudo o Vasco tentando atacar o Corinthians em uma dessas bolas, um contra-ataque do Corinthians, o Caio Tenório vacila, não consegue cortar, né, tipo assim, um lance de cabeça devido, acho que à estatura dele. Ele poderia parar a jogada, fazer a falta, segurar o jogador, ou algo desse tipo, não. Deixou o lance seguir, e nesse lance aí, o Corinthians abre o placar. Aí você começa a ver um Vasco desestabilizado, um Castan nervoso, né? Um Andrei, que hoje para mim foi muito ausente. O Marcos Júnior, totalmente sumido do jogo. Quando eu falo do Andrei ausente, não é o Andrei que começou o campeonato, mas é um Andrei errando muito passe, um Andrei, tipo assim, chegando muito atrasado nas jogadas, e um Andrei, sei lá, parece que correndo errado no campo. Eu não posso nem dizer que é assim, sem sangue, mas parece que ele estava em outra sintonia, estava em outra atmosfera, tanto que ele é substituído no segundo tempo. Pois bem, depois que o Vasco, né, ele sofre o primeiro gol, o Vasco fica muito nervoso, mas depois de uns 10 minutos de jogo, o Vasco consegue ali sim retomar o controle da partida, mas sem muita imaginação. O Carlinhos era aquele jogador que mais tentava alguma coisa, mas também errou também algumas decisões. O Vasco, né, deixou de empatar o jogo no primeiro tempo, muito mais pela sua falta de imaginação do que por qualidade do Corinthians em se defender. Pois bem, virou para o segundo tempo, parece que virou a chave, não sei o que o Ricardo Sá falou no vestiário, mas o Vasco voltou com uma outra postura. Claro que teve algumas modificações, saiu o Andrei, saiu o Marcos Júnior, entrou o Léo Gil. Para mim a substituição do Ribamar foi uma substituição errada. O Ribamar estava bem no jogo, foi ele que ali, né, tipo assim, abriu o placar para o Vasco, fez o Vasco chegar num gol de empate, uma belíssima jogada que é iniciada pelo Carlinho, né, de um lançamento para dentro da área.
pelo lado direito, o Thales Magno, ele tenta dominar a bola, é meio que errado ali, ele consegue ali dar sequência na jogada, a bola ela é cruzada, não, tipo assim, não sei se foi cruzada ou se o Thales Magno tentou ali, né, chutar a bola para o gol. Sei que o Ribamar aproveitou e fez um belo gol de letra, e dali para lá o Vasco amassou o time do Corinthians em todo o tempo. Carlinhos no segundo tempo destruiu, foi para mim o melhor jogador da partida, um jogador lúcido, distribuindo bem a jogada, tentando a jogada, tentando municiar tanto o lado direito como o lado esquerdo. A gente viu um Vasco muito mais equilibrado. Infelizmente, nem o Thales Magno, nem o Vinícius conseguiu corresponder à altura, né, da organização do Vasco, principalmente pelos pés do Carlinho. Tanto que o Vinícius ele é substituído também. Para mim, ele não aproveitou a oportunidade. E numa dessas substituições entra o Léo Gil. Cara, quando o Léo Gil entrou, o meio-campo do Vasco se transformou. O Carlinhos já estava muito bem, só que no segundo tempo ele perdeu um pouco do fôlego. E o Léo Gil veio para poder dar esse suporte até mesmo para o Carlinhos. O Ricardo Salles desloca o Thales Magno um pouco mais para o meio. Ele joga o Paredes, né, um pouco mais pelo lado direito, mas o Paredes também é outro jogador que não consegue aproveitar a sua oportunidade. E o Vasco ficou martelando o Corinthians o tempo todo. Foi um time muito aguerrido, muito esforçado. Eu vi no segundo tempo um Vasco aí que nos traz esperança, mas infelizmente, em um lance que a bola é chutada, né, pelo lado esquerdo, o Henrique marcando a distância, ali o Everaldo, a bola bate na perna do Henrique, e o Fernando Miguel, né, não vou discutir aqui se estava bem posicionado, mal posicionado, mas o Fernando Miguel já vem sendo marcado pela torcida. O Fernando Miguel ali, ele é encoberto, e o Corinthians ali consegue, né, o gol da vitória. Mas isso daí, galera, esse gol foi um gol assim, né, mais que na sorte do que, ou mais que numa falha individual do Miguel, do que na qualidade do Corinthians, porque o Corinthians, como eu disse, estava sendo amassado o jogo todo. Só que quando o Vasco toma esse gol, já é quase no final do jogo e não dá tempo de se recuperar. Mas se a gente for tirar aqui para englobar e tirar aqui, né, algo positivo, eu vou falar da postura do Vasco no segundo tempo, que foi um time guerreiro, aguerrido, que correu o tempo todo. Eu vou falar aqui do Carlinhos, que para mim fez a sua melhor partida. O Carlinhos vem melhorando muito de partida em partida, e hoje para mim no segundo tempo, né, principalmente ele matou a pau, jogou muita bola. O Léo Gil para mim também foi também um jogador também que vale muito a pena ser observado. Então nos arremete esperança para o próximo jogo. Eu sei que a sequência do Vasco continua sendo difícil. O Vasco tem aí confrontos difíceis, mas eu tenho, uma esperança que se o Vasco der, mais oportunidade para o Sapinto aí, né, e a tabela também, né, for um pouco mais generosa, a gente tiver tempo para treinar, o Sapinto vai conseguir sim encaixar um time. Hoje a entrevista dele, eu não vou falar aqui sobre a entrevista do Sapinto, mas vai lá na Vasco TV, porque vale muito a pena você parar para observar tudo que foi falado. E ali ele pontua ali sobre o Andrei, ele pontua sobre o Ribamar, ele critica e também elogia, então vale a pena você ir lá. Então, galera, assim, a grosso modo, o que eu posso falar é que mesmo com a derrota, eu vi sim um Vasco melhor, né, do que vinha apresentando aí aproximadamente há uns 5, 6 jogos. Eu vi um Vasco mais aguerrido, um Vasco que criou bastante situações de gol, um Vasco que teve mais imaginação, principalmente no segundo tempo, e um Vasco sim que pode sair desse atoleiro que o próprio Vasco se enfiou. Entendeu? Estou muito preocupado com o Castanho, eu acho que o psicológico dele não está legal. Eu acho que o Henrique aí tem que sentar no banco, que é um jogador que realmente está fazendo hora extra. E o Neto, e o Caio Tenório tem que, né, se ligar, porque tem hora que ele tem que tomar decisões. Como hoje ele falhou, se ele toma a decisão certa de fazer a falta, ia trocar pelo cartão amarelo e de repente o Vasco poderia até sair vitorioso dessa partida. Então, meu amigo Danilo, falei pra caramba, essa foi a minha análise. E você que está aí, né, não esqueça de se inscrever aqui no Sociedade Malta. E se gostou do vídeo, deixa o seu like. Valeu, ó. Um beijo, um abraço. Fui que fui, galera. Tchau.
Fala, Léo, obrigado pela leitura do jogo, realmente uma leitura cirúrgica, colocando vários pontos importantes do jogo de ontem. Concordo contigo que o segundo tempo do Vasco foi melhor. Me preocupou aí a escalação, né? O Ricardo Sapinto teve as ausências aí do Benítez e do Cano de última hora e entramos ali com o Marcos Júnior e com o Henrique, né, cara, que não sei como o Henrique ainda é titular desse time. Entra técnico, sai técnico, vem o técnico novo e o Henrique não sai do time principal do Vasco. Mas enfim, né? Entramos também com o Ribamar no lugar do Cano. Acho que o Ribamar fez uma boa partida. Ribamar muito aguerrido ali na frente e na hora que precisamos do Ribamar, ele conseguiu fazer o gol, né, de empate. Mas aí a gente pega um time que individualmente tem realmente alguns detalhes a serem apontados. O Andrei ontem muito mal, não é de ontem somente que o Andrei vem mal. O Andrei tem tido muita lentidão nas ações do jogo. Ontem, mais uma vez, foi sacado pelo técnico português por isso, por não dar a variação, a velocidade nas jogadas que o time precisa e não ter a variação que o time precisa em determinados momentos do jogo, né? Virando bola, achando jogadores em posições estratégicas, né? Sendo um pouco mais participativo na questão ofensiva. E na parte defensiva a gente já sabe que o Andrei não é aquele volante que vai ser realmente o cão de guarda da defesa, né? O Marcos Júnior realmente muito apagado da partida, até que no segundo tempo melhora um pouco, mas acho que, não sei se por questões físicas, o Leonardo Gil não entrou no primeiro tempo. Mas quando entrou no lugar do Andrei, foi o homem de meio campo ali junto com o Carlinhos que dominaram as ações do jogo, né? Léo Gil, muita variação de jogo, ora a bola está com ele pela esquerda, ele vira na direita com o Vinícius, né? Uma qualidade muito grande nos passes, né? Jogador de muita qualidade na leitura de jogo e nos passes. E também um jogador equilibrado, né? Um jogador que pega a bola, não se intimida, tem realmente um aspecto de liderança ali no meio campo, a gente percebe isso, é um cobrador de bolas paradas de muita qualidade, mas ontem a gente não conseguiu empatar o jogo, né? Mas vimos que no segundo tempo o time melhorou a postura, buscando realmente incomodar o adversário. Mas é um time que ainda dá muitos espaços. A gente está vendo aí na tela o lance do primeiro gol, em que o Caio Tenório, assim como colocou o Léo, falhou, né? Tomou a atitude ali indevida na hora de dar um tapa ali. A bola tinha sido escanteio, né, para o Vasco no primeiro lance. A bola sobra para o Tenório, que tenta dar um passe para o meio ali, para o miolo da zaga corintiana. Ele erra, acaba dando um passe ali no pé do jogador corintiano. Matheus Vital acaba tomando a bola do Caio Tenório, né, numa disputa aérea. E o Caio Tenório ali poderia ter feito uma falta. Acho que isso também tem que ser trabalhado pelo Ricardo, né? Os jogadores precisam fazer a leitura correta do exato momento em que precisa fazer a falta, matar uma jogada. A falta não quer dizer que você vai ser violento, mas você precisa usar desse artifício para dificultar o jogo do adversário quando tem realmente que dificultar. Acho que em determinados momentos do jogo, como foi o primeiro gol do Corinthians e o segundo que a gente vai já mostrar, os jogadores precisam fazer essa leitura e dar o bote no exato momento. O Fagner ontem cansou de fazer isso. Em vários momentos fez faltas no Thales, matou a jogada ali na intermediária da defesa corintiana. E pro Vasco falta isso. Em mais uma partida o Vasco foi o time que fez menos faltas. Isso mostra que o time tem ainda uma marcação à distância. E isso mostra que o time também precisa fazer a leitura de onde matar a jogada sem criar grandes chances para o adversário, né? No primeiro lance do jogo, a gente poderia ter feito a falta no Matheus Vital e poderia também ter recomposto de forma mais rápida. O Andrei demora muito a fazer a leitura de que a bola realmente vai continuar no ataque, e aí o meio campo do Vasco estava todo desajustado, né? No segundo gol, o Henrique poderia ter dado o combate, já que o Castan estava ali na cobertura, né? O Vasco tinha 7 ou 8 jogadores no campo de defesa contra 4 ou 5 jogadores do Corinthians. Então, uma superioridade numérica que não quis dizer muita coisa, né? Não interferiu no gol corintiano. Por quê? Porque dá-se muito espaço ao adversário para pensar o jogo. Então, não dá para você
competir de igual para igual, deixando o adversário pensar o tempo todo na jogada que vai concluir. E geralmente contra o Vasco, o adversário conclui as jogadas. E o time do Corinthians ontem, né, como foi aí na entrevista coletiva do Ricardo Sapinto, fez uma leitura perfeita, o Ricardo. Percebeu que o time melhorou a postura, ainda tem ali uma dificuldade no passe final, nas finalizações. Acho que é uma questão mental dos jogadores, né, pela questão da confiança. Tem também a questão da qualidade técnica e dos fundamentos, né? O time do Vasco parece ser um time que realmente tem muita deficiência em relação a fundamentos. O Tenório chegou várias vezes na linha de fundo, isso é um aspecto positivo. O Vinícius também, outro aspecto positivo, mas na hora do último lance, que é ali o lance da assistência ou o lance da finalização, pecam muito, né? E fundamento básico ali, cruzamento, um passe final, uma assistência, uma finalização. O Vinícius pega uma bola no primeiro tempo, né? Em que o Ribamar vai na disputa contra o Cássio e ele chuta a bola praticamente para fora, né? Então, são questões aí que o técnico vai precisar trabalhar muito, né? Que são os fundamentos do futebol com esse time do Vasco. Outra questão que o técnico Ricardo falou foi sobre o time mudar as atitudes no segundo tempo, né? A participação do time realmente foi de encurralar o Corinthians e infelizmente tomamos um gol ali no segundo tempo que, a meu ver, foi de certa forma o pior resultado para o Vasco. Acho que o resultado mais justo ontem deveria ser de empate, né? Por tudo que apresentaram as duas equipes. O Corinthians jogou muito no erro do Vasco, tentou inicialmente, ali como colocou o Léo aqui no vídeo, pressionar o Vasco para realmente fazer o primeiro gol. Não deu certo, o Vasco conseguiu ali interessantemente se posicionar de forma defensiva. Ainda acho que dá muitos espaços, é verdade, e é um time que vai precisar muito de jogadores que possam pensar a criação do jogo, né? Sair também no contra-ataque em velocidade. Acho que esse passe ali que ano passado era dado pelo Guarim, né, que é um passe mais profundo, buscando jogadores de velocidade, falta hoje no Vasco. E a gente espera que esse jogador, Léo Gil, que a gente viu muito bem ontem, participar das jogadas de meio campo, que tem um bom passe, ser realmente essa figura que vai ser titular absoluto do meio campo para dar essa variação de jogo, né? Essa transição rápida com passes profundos aí para os jogadores de frente do Vasco, né? E vamos, para fechar, vamos falar sobre a questão do presidente Campelo, né? Ontem, antes do jogo, o Vasco pagou uma folha salarial e o presidente foi no seu Twitter, você vai ver na imagem aí, dar uma cutucada no UOL, o UOL que andou publicando aí informações sobre salários atrasados do Vasco, né? E o Vasco até emitiu uma nota, mas o presidente Alexandre Campelo foi para as redes sociais comemorar o pagamento de uma folha salarial, sendo que ainda tem mais uma com os atletas, tem acordo aí também para pagar e também deve 2 folhas salariais aos funcionários. Eu acho que uma postura triste, uma postura que não se espera de um presidente, de um representante num cargo executivo do Vasco, né? Ficar trocando farpas na internet e ainda devendo aos jogadores. Então, é uma questão de obrigação. Jogadores e funcionários trabalharam, têm total obrigação de receber, e eu acho que não cabe comemoração. Eu acho que a comemoração do Vasco para esse ano é terminar o ano o campeonato de forma honrosa, como foi o ano passado, onde colocou o Vasco numa fase de classificação para a Sul-Americana que vai ter o sorteio na sexta-feira para identificar o adversário de quarta-feira que vem do Vasco. E a postura do presidente tem que ser uma postura realmente de executivo, uma postura realmente de representante à altura do clube, né? Não dá para se comemorar salário, sendo que é uma obrigação da atual gestão pagar em dias, né? Imagina você trabalhar, não receber, e no dia que você recebe, 2, 3 meses depois, o executivo da sua empresa vai lá e comemora isso nas redes sociais como se fosse um feito fora do comum, né? Então, uma postura triste, a gente lamenta e espera que o presidente, não é a primeira vez, e espera que realmente esse presidente que está à frente do Vasco hoje, na minha opinião, não sei qual é a sua, mas eu espero realmente que ele deixe aí a cadeira para que venha um próximo gestor, e dessa vez tomara que venha de fato um gestor especialista na área administrativa, na área de gestão,
para conduzir o Vasco de maneira mais honrosa, de maneira mais justa e de maneira mais eficaz. Valeu? Essa é a minha opinião. Fica com Deus. Tudo de bom para você. Muito obrigado.